Meus queridos, vamos dar continuidade, então, aqui na página de número 50. Página de número 50, nós vamos dar a continuidade ao tema que nós começamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o homem, né, ser um ser decaído e estar sob o juízo de Deus. Ou seja, o homem com essa tendência, essa natureza pecaminosa, ele por si só já está vencido e por si só já é vulnerável aos demônios, né? À ação demoníaca. E ainda que não seja uma pessoa possuída pelo demônio, né? Possessa, que a gente chama, ou a Bíblia chama, né? Esse homem, esse ser humano sem Cristo, ele vai cometer as mais absurdas atrocidades, pecado e tudo mais. Então a gente percebeu, pelo menos eu quis passar isso para vocês, na aula passada, que na verdade nem é necessário, né, nenhum demônio ir lá e usar uma pessoa para fazer alguma maldade, alguma coisa. O próprio pecado, a condição humana, faz com que o homem, e ele é responsável pelo que ele faz. Porque olha só, amados, se tudo fosse os demônios, Deus não poderia cobrar do homem nenhuma atitude, porque se não é o homem, se é o demônio, não é? Então essa questão de atribuir, isso aconteceu porque é uma pessoa endemoniada, porque é o demônio que fez isso, então Deus não pode cobrar sobre nenhuma atitude desta pessoa, se não foi ela, foi um demônio. Então Deus tem que tratar com o demônio, não é? Não é lógico isso? Não é claro isso? Para mim é bem lógico. Então assim, a gente quando vai transferir essa responsabilidade para Satanás, os demônios, a gente não trata o caráter das pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é um adúltero, fala, não, isso aqui é um espírito de pombagira, que está agindo na vida da pessoa. Ora, então a gente nunca vai tratar o caráter da pessoa, que é uma pessoa infiel, né? Uma pessoa desonesta, é uma pessoa que ela tem um caráter deformado. Então, se é demônio é fácil, na verdade. Se é pombagira, vamos lá, expulsa, em nome de Jesus, né? Na verdade, irmãos, nós cristãos, e principalmente nós pentecostais, é o nosso caso aqui, nós somos pentecostais, nós achamos que tudo se resolve por oração. Nem tudo se resolve por oração. Lógico que jamais nós vamos deixar de orar por causa nenhuma. Pode ser algo material, nós vamos orar sobre aquilo. Mas se há uma ação humana, se é uma ação da igreja, se é algo que a gente deve, Deus nos incumbiu de fazer, nós vamos lá e vamos fazer. Vou dar um exemplo muito simples, que é a criação de filhos, não é? Então não adianta só orar pelo menino, é preciso ensinar. É preciso ensinar valores, é preciso ensinar princípios, é preciso mostrar para ele o valor das coisas, como que se comporta, é preciso dar exemplo, não é? Muito mais. O ensinar e dar exemplo, então não adianta orar. Vamos orar, não adianta. É necessário que tenha uma parte humana nossa. Aquilo que Deus nos responsabilizou para que nós possamos fazer. Então, o Tiago, por exemplo, ele vai falar muito claramente dessa questão de uma obra, de uma fé, uma suposta fé, aleluia, louvado. Boa noite. Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Chegue já abrindo o livro na página 50. E prestando atenção que eu já estou aqui na introdução, faz uma meia hora mais ou menos. Então olha só, brincadeira. Amados, veja só, Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, Tiago ele vai, aleluia, preciso dar um auxílio ali, vai não? Sente na outra, irmã, pronto, resolve o caso, já está tudo certo, aleluia, ela vai segurar toda a classe, aí, isso meu irmão, coisa boa, ó, Muito obrigada, tá vendo só? Deus abençoe. Maravilha. Obrigado. Chegou tumultuando o negócio, né? Vamos lá, amada. Bora. Tiago, o livro, a carta de Tiago, ele vai falar claramente a respeito dessa fé, que é uma fé que não opera nada, é uma fé que não tem impacto na vida de ninguém, uma fé que não se traduz por obra, é uma fé irresponsável, né? Para não falar na linguagem dele, né? Que ele diz que é uma fé demoníaca. É uma fé de demônios. Essa fé que, acredito, mas não faz segundo aquilo que acredita. Então, essa fé é inútil. É um corpo sem vida. Explique. O quê?
Estou explicando. Qual o ponto? Eu não entendi, só acredita. Ué, a pessoa diz eu creio, eu tenho fé, mas isso não se mostra nas obras. Né? Então, simples assim. O que eu estou dizendo, então, é o seguinte: tudo que a gente quer atribuir a demônios, na verdade, a gente quer se esquivar, se omitir da nossa responsabilidade. Essa que é a questão. Lógico, amados. Olha aí, Erickson, por favor, pegue ali, por gentileza. Você está trabalhando hoje mais do que não sei o que, né? Isso, depois. Pronto. Aleluia. Então, vamos lá, amados. A gente, falando aqui do que nós começamos, então nós vamos nessa toada aqui, tá certo? Falando sobre o homem, o ser humano. A batalha é espiritual? Ela é espiritual. Se ela é espiritual, se dá no âmbito espiritual. E aí a gente está falando de quem? De quem não é espiritual e de quem é espiritual. De quem não é espiritual não vai ter recursos para combater então contra as coisas espirituais. Primeiro que não entende. Primeiro que não tem capacidade de discernir. Porque a Bíblia vai dizer em 1 aos Coríntios... Capítulo 2, verso 11 isso. ao 16. Olha aí, ó. Pode? Pode agora, mano. É que nós já falamos outras vezes, né, mano? Foi. Tu pegou aí, ó, fio da meada. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Pois, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles, os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então é claro o texto que Paulo deixou para a gente aqui, sobre pessoas espirituais, sobre discernimento, sobre pessoas naturais, sobre compreender ou não compreender as coisas espirituais, né? E chama de as coisas de Deus aqui. Então, amados, o ser humano que ele não tem o Espírito, a revelação do Espírito de Deus, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai ficar, lógico que perdido, enganado inclusive, né, por toda doutrina, todo ensinamento satânico. E aí a gente vê pessoas desesperadas, correndo atrás muitas vezes de soluções quando se depara com um desconhecido, né? Opressão demoníaca, e aí vai lá e se afunda cada vez mais. Porque assim, irmão, você chega... Não tem como, uma casa não pode ser dividida contra ela mesma, não subsiste. Jesus disse, né? Então como Satanás vai se dividir com Satanás? Não se divide. Então, claro que uma ação demoníaca vai levar a pessoa a se prender mais daquilo. Jamais, mas não é assim que é apresentado. Então a pessoa chega lá de repente num terreiro de umbanda, espiritismo, e aí vai falar, olha, você está com encosto, você está com mal olhado, você está com não sei o que, você precisa fazer uma oferenda para o orixá tal, para aplacar a ira do Exu tal, e, né? Isso aí vai. Aí quando não, você fala, não, você é um médium, precisa se desenvolver. Então tudo isso a pessoa vai se amarrando a cada vez mais, para usar os termos aí que se usa hoje, né? Vai se aprisionando a cada vez mais, vai sendo cada vez mais enganada e não sabe nem com que, na verdade, ela está combatendo, lutando. E aí faz de tudo para se livrar daquilo. Mas os espirituais, os cristãos, sabem muito bem essas ações do diabo. Por que nós sabemos? Porque o Espírito de Deus nos dá discernimento sobre isso. Então nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E o que não vem de Deus, como nós vamos combater? São demônios? Então nós oramos em nome de Jesus. É simples, irmãos. É muito simples. Nós precisamos ter autoridade, né? Crente, discípulo de Jesus, para mim é muito esquisito quando, sabe, dá muita atenção a demônios. Jesus nos mostra por várias passagens que ele nunca deu muita atenção a demônios, né? Muitas vezes ele deu ordem, ó, cala-te, sai e acabou. Não quer conversa.
não é o destaque o demônio, ele vai e livra a pessoa, porque a pessoa que está sendo aprisionada lá numa possessão, por exemplo, é a vítima, e é ela que a gente precisa olhar, não é? Não é demonstrar que tem autoridade sobre um demônio e aquela coisa toda. Se uma pessoa está possessa, possessão demoníaca, nós, amados, devemos invocar o nome de Cristo e libertar aquela pessoa quanto antes. Quanto antes. Eu vejo às vezes esses teatros que são montados, né, onde o suposto pastor, profeta, sei lá quem que é lá, fica lá e entrevista demônio. Não só isso, mas deixa lá que um demônio prejudique fisicamente, inclusive, a pessoa, né, que é a vítima ali. Então, amados, jamais nós devemos fazer isso. Jamais, tá certo? Em hipótese alguma. Mas pastor, você pode ganhar ibope. Também. Pode ganhar ibope, tá ali. Isso é por isso que nós, como nós não estamos interessados nisso, então a nossa atitude como discípulo de Jesus é ir lá e expulsar. Então eu estou falando aqui daquilo que é ação demoníaca. Mas na aula passada nós falamos que há muitas questões, há muitos comportamentos que eles são oriundos, eles se originam de um mau caráter, de uma pessoa pecaminosa, de pecados, não é? E aí hoje eu quero falar com vocês então sobre essa pessoa que já nasceu de novo. Como que nós lidamos, porque infelizmente nós percebemos dentro das igrejas evangélicas há muito caso, ou pelo menos há muitas situações que a gente presencia, onde parece que pessoas se dizem cristãs, mesmo assim ainda de alguma maneira com influência satânica sobre sua vida. Possessão satânica. Será que isso é possível? Vamos ver aqui, amados, vamos ler aqui. Não deslugar o diabo lá? Não se põe só sobre a vossa ira? Que fala que não entristecer o Espírito Santo. Isso, é o capítulo 4. Tem selado a dia da redenção. Isso. Isso, é lá. Nós vamos chegar lá, mano. Calma aí, segura o anjo aí um pouquinho. Vamos fazer a leitura aqui e a gente chega lá. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Na página 50 aí. Acharam todos? Sim. Então vamos lá. O leitor deve ter percebido que o título acima é, na verdade, uma parte das palavras de Paulo, segundo aos Coríntios 5,17, né? Que está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Preferi traduzir a palavra kitsis, como está lá, né, no original, como criação e não como criatura, pelos seguintes motivos. Então ele vai explicar aqui o porquê que ele, o autor aqui do livro, e algumas versões também da Bíblia, ao invés de criatura, não sei a de vocês aí, a minha, por exemplo, está criatura. A sua, qual que é? Almeida Revista Atualizada ou não? NVI, isso, NVI, Almeida Revista Atualizada, e outras vão estar, nova criação, mas a maioria vai estar nova criatura. Só a Bíblia Linguagem de hoje que vai estar em uma nova pessoa, né? Mas a nova criação eu acho mais interessante, se aproxima mais do original, e ele vai aqui então explicar o porquê que ele acha que a nova criação, esse termo é mais adequado a partir dos originais. Das 19 vezes que a palavra kitsis ocorre no Novo Testamento, a grande maioria é traduzida por criação, e aí ele dá as referências aqui. Entre outros, né? Embora em alguns casos a tradução criatura seja possível, algumas das traduções mais respeitadas internacionalmente preferem também criação em vez de criatura, que é a NVI que o Erickson tem aí. Criação expressa melhor o sentido do que Paulo deseja dizer em 2 Coríntios 5,17. Seu ponto não é a transformação psicológica e espiritual que acontece com a pessoa que está em Cristo, né? Como a tradução aí que eu falei, a Bíblia Linguagem de hoje, coloca lá uma nova pessoa, mas sua participação na nova criação que já foi iniciada por Deus em Cristo. O contraste, coisas antigas e novas, não é um contraste entre o tempo antes e depois da conversão da pessoa a Cristo, mas entre o período antes e depois da vinda de Cristo, entre a velha e a nova era. As palavras de Paulo devem ser entendidas não psicologicamente, mas escatologicamente, em termos do seu ensino sobre o raiar da nova era em Cristo, do início da nova criação em Cristo, da qual ele é o primogênito, o próprio Cristo, né? Ou seja, o primeiro gerado, tá? Primogênito quer dizer primeiro gerado.
Já tratamos acima acerca do ensino paulino sobre as duas eras. Evidentemente, esse conceito abrange o outro, de que a pessoa se torna uma nova pessoa interiormente, mas aponta para ainda outras características da obra de Cristo em favor da sua igreja. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui, só para adiantar o que eu vou tratar de fato. Irmãos, o discípulo de Jesus, a pessoa que nasceu de novo, o cristão genuíno, até independente da sua maturidade ou não, essa pessoa é uma nova criação. Ela agora tem a sua natureza espiritual, a nova natureza. Ela é habitação, é morada, é templo do Espírito Santo. Todo o cristão, sem exceção, genuinamente falando, nascido de novo, que aceitou a Cristo, discípulo de Jesus, ele é a habitação do Espírito Santo, sem exceção, independente desse negócio de batismo, de língua estranha, de ministério, de qualquer coisa. Então a pessoa, ela reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, ela nasceu de novo, nela habita, mora o Espírito Santo, tá certo? Ainda que ela não, de repente, esteja liberta de algumas práticas, inclusive, pecaminosas, ainda que ela não esteja, mas habita nela o Espírito Santo, irmãos. Tranquilo isso? Tá? Vamos ler o texto que o Erickson propôs aí, em Efésios, capítulo de número 1, né? Verso 13 e 14. Ô pastor, mesmo que ela saia da presença do Senhor, saia da igreja. O que é sair da presença do Senhor? Assim, é a mesma coisa que sair da igreja? Não, ela fala, é assim que o pessoal fala na igreja. É porque abandonou a Deus, saiu da igreja. Calma aí, vamos tratar aqui teologicamente, não o que as pessoas falam, né? Sim. Eu quero saber o que é sair, o que é abandono, o que é, a senhora falou como? Sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus, sair da igreja. Eu quero perguntar uma coisa. Sair da igreja quer dizer sair da presença de Deus? Não. Então pronto, então vamos... Então mesmo que saia da igreja. Praticar pecado? Porque dentro da igreja tem gente que vive uma vida pecaminosa. Sim, exato. Então também quem Mas sai da igreja... é exatamente essa. Mesmo que saia da igreja, Sim. volte a ter aquela vida que tinha anteriormente, antes de aceitar Jesus. Antes de declarar Jesus. A prática contínua no pecado. Isso. Aí não, irmã. Não é isso que eu estou dizendo. Aí não. Se uma pessoa vive numa prática diária, estilo de vida, atitude, comportamento diário, no pecado, é evidente que o Espírito Santo não habita na vida dela. E se a pessoa tentar combater isso? Erickson, quando a pessoa ela é convertida, qual que é a evidência de uma pessoa convertida? Arrependimento. Tá certo? Sim. Pecou, se entristece, vai buscar ajuda. É simples assim. Agora uma pessoa que não está nem aí com nada, pessoa desprezou totalmente os recursos que Deus dá, viver em comunidade, não ora mais, Bíblia não tem nem prazer de ouvir, é meio complicado, é uma evidência, peca e não está nem aí. Isso é o quê? Isso é uma característica de um pecador, de uma pessoa que não tem Cristo. Pode ter uma experiência religiosa, aí sim, entrou na igreja e saiu da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. O que a gente precisa entender, irmãos, é o seguinte, o que é um santo diante de Deus? Que a Bíblia fala, né? Os santos, os santificados em Cristo. Será que são pessoas perfeitas? Será que são pessoas que vivem numa maturidade cristã, uma vida de exemplo? Não, porque a gente percebe que existe graus de maturidade na vida cristã, onde pessoas ainda precisam ser trabalhadas em áreas da sua vida, transformadas em áreas da sua vida, mas nem por isso deixam de ser sinceras. A gente pega Pedro, talvez seja o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento. Pedrão, né? Cara desobediente. Irmão, mesmo depois, porque alguns dizem assim, Pedro depois que recebeu o enchimento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, pronto, agora só vitória. É nada, irmão. Capítulo 10 de Atos. Capítulo 10, já passou tempo aí, né? Aí ele está lá, com fome, mas demora um pouco a comida, ele vai tirar um cochilo. Tem um arrebatamento de sentidos. Arrebatamento de sentido, irmão. Isso é coisa espiritual, não é não? Se o cara fala, não, eu fui arrebatado, o Espírito fala, nossa, esse cara tem uma comunhão com Deus assim, fenomenal. Passagem de Cornélio, né? Passagem de Cornélio. Né? Isso, é um pouquinho antes, só um pouquinho antes, né? Mas é essa passagem aí. Mas assim, imagina só, hoje, no meio pentecostal, não, eu fui arrebatado em Espírito.
Irmãos, o que a gente vai pensar? Essa pessoa é uma vida de oração, é uma pessoa obediente, comunhão intensa, estreita com Deus, ou não é? Aí então esse cidadão teve esse arrebatamento de sentido. Aí ele viu um lençol assim atado pelas 4 pontas, e os animais, e Deus disse assim: Pedro, mata e come. Ele fala assim: não, Senhor, de modo nenhum, vou nada. Ô, irmão, como que pode um cabra desse desobediente assim? A voz de Deus. Não foi o pastor, não foi o professor que falou para ele. Foi Deus que falou. A voz do Espírito Santo soou claramente. Falou: Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor. Está escrito lá. Está escrito: de maneira eu colocarei alguma coisa imunda na minha boca. Contamine, nunca entrou, Senhor. Não. A questão é, desobedeceu. Pedro é esse exemplo, irmãos, de gente que... quer mais uma coisa ainda? Pedrão dissimulado. Pedrão é aquele cara assim meio falso, que a gente chama, né? Pedro. Gálatas capítulo de número 2. Quando Paulo, ele chegou, Pedro estava... Aliás, não, Pedro pregando para os gentios, né? Não, tudo certo, Deus abençoa vocês, Deus recebe vocês, o evangelho da graça, esse negócio de lei de Moisés ficou para trás e tal, e agora todo mundo em Cristo, nós somos irmãos. Aí chega o judeu, aí Pedrão, sopa, não, tem que se circuncidar, guardar a lei de Moisés. Aí Paulão chega, resistiu ele na cara, na frente de todo mundo. Você é hipócrita, Pedro. Como tu sendo judeu, olha só, vive como gentil e diz que o gentil tem que viver como judeu. Você quer agradar o judeu? E como que é isso? Resistiu ele na cara, repreendeu ele, repreensível. Irmãos, agora a gente fala assim, não, Pedro não era crente? Ninguém fala isso. Pedro, um apóstolo de Jesus, escreveu 2 cartas da Bíblia. Então, um homem usado por Deus. Verdade. Não é? Então, a gente precisa ter na mente que o processo de santificação, aliás, a santificação é um processo, onde nós vamos sendo transformados por Cristo. Tá certo? Transformados de fé em fé, de glória em glória, como diz a Bíblia, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados na imagem de Cristo, não é? Então a ideia é essa: eu aceitei a Cristo, em mim habita o Espírito Santo. É o que eu queria ler em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que eu quero ler com vocês. Eu quero seguir a sequência e depois a gente vai vendo outras partes aí sobre a questão. Então assim, amados, a gente precisa saber, viveu no pecado? Complicado uma pessoa dessa ser a habitação do Espírito Santo, tá certo? Mas a pessoa, não quer dizer que ela pecou uma coisa aqui, outra coisa ali, que o Espírito Santo não habita na vida dela. Não é assim que funciona, não é assim que é a realidade. O Novo Testamento mostra que Deus veio pelo seu Espírito habitar na vida dos cristãos. Agora, claro, uma pessoa se afasta totalmente do convívio comunitário da igreja. A pessoa volta a uma prática diária, pecaminosa. A pessoa despreza totalmente tudo que é relacionado a Deus. É claro que a gente duvida que Deus habite numa pessoa dessa. Então, mas aí tem muito isso nas igrejas, né? O quê? As pessoas saírem da igreja, abandonar tudo aquilo, aí tudo aquilo que aprendeu, né, que conquistou, aí vai para o mundo novamente, depois volta para a igreja. Sim, se reconcilia, que a gente fala. Se reconcilia, aí fica um tempo, que eu falo que é brincando com Deus, né? Brincando com Deus. Depois volta de novo para a rua. É por isso que eu perguntei. Bom, irmão de Deus, é muito complicado a gente avaliar essas coisas assim à distância. Cada caso é um caso a ser analisado, né? Então, assim, quando a irmã fala assim, eu posso falar, então, ó, de fato a pessoa não tem compromisso. Eu não sei. Aí eu preciso saber quem é a pessoa. Preciso conhecer a pessoa. Porque não tem... Eu falo assim, não é uma pessoa assim específica, só uma. Eu já vi vários casos assim. Então, mas para mim cada caso deve ser analisado como um caso específico e pessoal. Porque quando eu coloco uma regra para todo mundo, eu estou julgando todo mundo, colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Farinha do mesmo saco. Nem sempre é assim. Há pessoas que não têm maturidade, fraquejam. Há pessoas que não têm apoio, não têm discipulado, não têm maturidade. Então, de fato, ela não tem firmeza espiritual. Agora, eu posso afirmar que todas essas que não têm essa firmeza espiritual, que de repente conseguem estar servindo a Deus, daqui a pouco volta para o pecado e voltam, essas pessoas estão brincando com Deus, eu não posso afirmar isso em todos os casos. Isso que é a questão.
Então a gente, quando vai avaliar, sei lá se tem condição, mas quando a gente vai tentar entender isso, a gente precisa saber que cada caso é um caso. O problema, muitas vezes, nosso, né, é que a gente acha que todo caso é o mesmo caso, que todo comportamento é pelo mesmo motivo. E não é. Aí que é a questão, você entende? Então é muito complicado. Tem gente que fala, André, um caso assim, assim, assado, e como que resolve? Eu falei, não sei, eu preciso conhecer a história da pessoa, preciso saber o que está envolvido nisso aí. Eu não sou um profissional da fé e fico avaliando tecnicamente a vida das pessoas. Secretário de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um obreiro que caminho com as pessoas, que devo caminhar com as pessoas, conhecer as suas histórias, porque cada caso deve ser tido como único. É por isso que muitas vezes disciplina que é aplicada na igreja coloca uma régua para todo mundo. Na verdade, a gente não aceita. A gente quer tratar um adolescente, por exemplo, com a mesma rigidez, severidade de um adulto. Isso é injusto, irmãos. Isso é errado. Há uma maturidade aqui, outra maturidade aqui. São responsabilidades diferentes. A lei faz isso, meu Deus do céu. Como que a gente quer com a mesma rigidez colocar uma punição, uma correção, uma disciplina sobre um adolescente que pecou em algum caso e com um homem casado, por exemplo, marmanjão? Isso é injusto, isso é errado. Cada caso é um caso, irmãos. Quando a igreja trata assim, ela trata de uma forma religiosa, institucional. Nós somos um corpo. Cada pessoa tem uma história. Há de se levar em conta a história da pessoa. Senão a gente se torna insensível. Juiz da lei de Deus. Fariseu. Aqueles homens que Deus condenou. Homens insensíveis que pegam uma mulher, traz, só para pegar Jesus, apanhar Jesus num erro. Quer dizer, desconsiderou a vida humana. Para ele a vida humana é um objeto, é um meio de fazer alguma coisa. Ela era a única culpada, cadê o outro? Então não foi sincero. Então eles não queriam, de fato, que a justiça fosse feita. Eles desconsideraram, inclusive, a vida humana. Não é assim que a gente trata, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas questões. E quando envolve, então, essa questão de gente, de luta espiritual, a gente precisa entender, amado, todo um processo. Há curas, há libertações que não é nem expulsão de demônio. É justamente tratar aquela pessoa, às vezes afetivamente, às vezes trauma de infância. Professor, eu estive muitos anos dentro de salão de Umbanda. Sim. Eu nunca incorporei. Sim. E queria, hein? Fiquei triste quando eu soube que eu não recebia eles. Olha aí, ó. Na época, né? Sim. Na época eu vivi o auge, eu vivi aquilo. Sim. Então eu queria receber. Fui para o salão, fiz tudo o que eles pediam, mas mesmo assim fui totalmente despachado por eles. Então, que decepção, Ana. Vinha a tais práticas, muitas práticas, mas isso já foi uma coisa, impulso meu mesmo. Sim. Né? Impulso meu. Entendi. Sim. E a minha esposa, não essa, a que eu vivia antes, ela recebia, inclusive eu dormi muitas vezes com o demônio na minha cama. Entendi. Minha cama, ela dormia incorporada. Eu sei. Aliás, dormia não, ficava incorporada na cama. Isso ficava noites e noites e noites, dias e dias. Então eu tive muito problema, muito trabalho com o demônio. Então uma pessoa que não é crente, realmente, ele é possesso, alguns, né? Sim. E alguns é levado realmente a tais práticas de tudo, matar, roubar, beber. Né? Isso é potencializado pelo demônio. Pelo demônio, exatamente. É potencializado. Não que ele assuma ele e saia fazendo. Porque assim, quando a gente só coloca, não, isso aqui é só o demônio, como aquele pastor do Rio de Janeiro, Marcos Pereira. Né? Ele fazia todo aquele teatro lá e, quer dizer, ele apresentava que quem fazia tudo aquilo era o demônio, o assassinato. Tudo era o demônio. E, irmãos, se for o demônio, a gente não pode responsabilizar ninguém por isso. É que eles trabalham no psíquico da pessoa. Na minha época, eles tentavam me fazer ladrão. Eles queriam que eu fosse ladrão. E ladrão de banco. Né? Eles queriam que eu fosse. Mas na época, eu resisti a tais coisas. Sim. Por isso que veio uma grande guerra, eles contra mim. Entendi. Mas o meu lar se destruiu por causa disso aí. Entendi. Destruiu. Eles tentaram matar a minha ex-mulher, meu filho
eu vivi uma guerra tremenda dentro de casa. De alguma maneira, você teve poder de decisão, né? Até... Quando a pessoa ela é possessa, ela não tem poder de decisão. O demônio, por isso que diz a palavra, o termo possessão, se aposta das faculdades mentais da pessoa. Exatamente. Agora a questão, amado, é que tem muita, mas a grande maioria não tem nada de possessão demoníaca. Não tem mesmo. É a doutrina que o leva a tais práticas, né? Ele se aceitar a doutrina do demônio, aí sim. Vai às práticas. Claro. Né? A questão é que eu tentei passar para vocês na aula passada, é que o homem, ele é culpado dos seus atos, ele é responsável pelos seus atos, tá certo? O homem, ele é por natureza pecador, mau. Jesus disse que do coração dos homens é que procede os homicídios, os adultérios, o ódio, as maledicências, dentro do coração do homem. Romanos 3:10. Também, diversas outras passagens. O livro de Romanos talvez é o melhor livro que vai trazer essa natureza humana, a pecaminosidade humana, a doutrina do pecado está lá em Romanos, na profundidade, né? Naquilo que é, aliás, Romanos é o livro mais teológico que tem do Novo Testamento, a carta mais profunda, teologicamente falando, de Paulo, que tem em todo o Novo Testamento, entre as cartas de Paulo. Vai falar sobre a doutrina do pecado, o homem perdido. O que o homem é? Um sepulcro aberto. Todos os homens foram cerrados debaixo do pecado. O homem é eternamente perdido. O homem, ainda que religiosamente ele queira praticar o bem, mas o mal está com ele, é um miserável, é um condenado, é um perdido. Então o ser humano, por Paulo, é descrito como esse homem que pratica toda sorte de maldade e malignidade, irmãos. E Paulo não põe demônio na conversa. Olha que coisa interessante. Ele traz a natureza humana sem Cristo, que é má. Por natureza é má. Agora o demônio, ou os demônios, potencializam isso. Isso, potencializa. Essa que é a questão, não é? Potencializam. Então, o que eu estou querendo tratar com vocês aqui, antes ainda que a gente entre até nessa questão de fato, possessão demoníaca, vamos pegar Atos lá, a menina lá que tinha um espírito de adivinhação, vamos pegar o outro fulano lá também que o demônio pegava ele se cortava todo, né? Marcos capítulo 5 e tal. Mas antes que a gente entre nessa questão, eu quero traçar toda essa realidade bíblica do homem, do pecado, a questão da batalha da mente, dos conceitos, do entendimento, que é o que nós lemos na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, em 2 Coríntios capítulo de número 10, versos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, né? Para a destruição das fortalezas, dos argumentos falsos que se levantam contra o conhecimento de Deus, sobre Efésios capítulo 6, aquela armadura espiritual que de fato a gente tem que se preparar para o dia mau, contra as potestades, os principados, mas que é uma armadura, que é o capacete da salvação, que é o escudo da fé, é o entendimento que se tem do Evangelho, né? A pregação do Evangelho, a vida de oração. Então, antes que a gente entre nessa questão de demônio, porque quando se fala de batalha espiritual, não demônio não sei o que, demônios, calma, não é bem assim. Aqui é a última ponta, irmão, é a ponta que a gente deixa para amarrar, que é a questão do demônio, ação demoníaca mesmo. Porque antes a gente precisa tratar o homem sem Cristo. A gente precisa, é o que eu estou tentando iniciar aqui, sobre essa possibilidade que muita gente vê, que para mim não é possibilidade bíblica, ou seja, um cristão, ele ser possesso, que é o que eu estou tentando colocar aqui para vocês no início. Vamos ler o Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14? Então, o cristão, a nova criação de Deus. A nova criação de Deus. Porque o que a gente vê por aí é um negócio esquisitíssimo, né? Mas eu estou colocando aqui o cristão genuíno, discípulo de Jesus, irmãos, tá? Então, se um crente, irmão, ele é uma pessoa possessa por demônio, não é novo, não é regenerado, não tem a nova natureza na vida dele. Não conhece Cristo. É verdade. É simples assim. É simples assim. O problema é que nós temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, cheia de gente religiosa, inclusive pregadores, pastores, obreiros, líderes na igreja, gente que nunca conheceu o novo nascimento, amados, nunca conheceu a regeneração, não são habitação do Espírito Santo, é fato. E aí a gente vê todo esse comportamento
Aí as pessoas, não, mas é crente, olha, e o demônio não sei o que, é crente. Ó. Não, irmãos. E para um demônio pegar uma pessoa que está na igreja, é necessário que ele venha no pecado. Esteja no pecado. Se não for regenerado, já pode. Se não for convertido, se não for novo nascido. Só é um templo. Esse templo ou é de Deus ou é do diabo. Um dos dois. A questão, amados, o que eu estou querendo colocar é o seguinte. Mas aí não é o joio que ia crescer junto com o trigo? Será que quando Cristo deu essa passagem bíblica, será que nessa situação que não está... Jefferson, essa passagem que você está se referindo, a Bíblia diz que o campo que está o joio e o trigo é o mundo, não é a igreja. A igreja é o mundo, está escrito lá. O campo é o mundo. Das vezes os pregadores mesmo pregam sobre... Agora, claro que dentro da igreja tem gente convertida e gente não convertida, irmão. Igreja é lugar público. Falta critérios bíblicos para se admitir membros na igreja. Não é só batismo. Ah, se batizou, participa de ser de grupo e não sei o quê. Não, amados, é conversão. É mostrar fruto de convertido. Esse é o critério. Mas, infelizmente, em muitos lugares não tem critério bíblico. Admite-se membros na igreja, e principalmente em liderança e etc. Se coloca muito fácil gente para pregar a palavra. Muito fácil. Irmão. De uma forma imprudente. Só porque fala bem. Só se grita, fala. Ou fala língua estranha. Ou profetiza. Só por causa disso. Olha só, é necessário, amados, nós termos critérios bíblicos, sermos prudentes, séria, que leva as coisas de Deus a sério. Igreja, o ministério, liderar a gente, ter cargos na igreja, amados, isso é muito sério. A gente está lidando com aquilo que a gente entende ser a obra de Deus, edificando vidas, pregando a palavra, ministrando sobre as outras pessoas. Como que a gente pode admitir que qualquer um faça isso? Falta muitas vezes maturidade em liderança para discernir essas coisas. Não é? Verdade. Às vezes é muito preferência dele, é pessoal, simpatizou com um, com o outro. Ele tem o critério errado de quem é e quem não é espiritual. Acha que os dons espirituais é que vai ser o termômetro da vida espiritual. Desconsidera muitas vezes o caráter cristão, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Se há essas características, dificilmente essa pessoa não é uma pessoa regenerada. Agora, se profetiza, se fala língua estranha, se conhece Bíblia, se prega bem, se conversa bem, se é gente boa, se é carismático, isso não quer dizer nada, amados. A gente está falando de novo nascimento, de gente parecida com Jesus. É outra coisa. É outro naipe, é outra história. O que a gente está falando? De religião ou de evangelho? Está falando de evangelho. Não é? Então o evangelho vai falar para nós que quem nasceu de novo, ele é a habitação do Espírito Santo. Ele tem um selo na sua vida. Verso de número 13 do capítulo 1 de Efésios. Bora lá, meu povo. E depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, não é o que está escrito aí? O evangelho da salvação, depois que ouviu. Leia, Edson, na sua versão. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Isso. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Depois que ouviste o evangelho da vossa salvação e cresce nele em Jesus, creu em Jesus, ouviu o evangelho da salvação, recebeu o selo do Espírito Santo, selo da promessa. Selo fala de genuinidade, é genuíno. Selo fala de propriedade, tá certo? Então é um crente genuíno e é propriedade de Deus. Sendo uma pessoa genuína, ou seja, filho de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo, propriedade de Deus, o diabo não tem mais poder nenhum sobre esta vida, amados. Nenhum. O evangelho é poderoso. O evangelho é suficiente. O sangue de Jesus, o Espírito Santo, que habita no crente, é infinitamente mais poderoso do que daquele que habita no mundo, ou seja, o espírito de Satanás. Não tem mais nenhum poder sobre ele, é propriedade de Deus. Ali está o Espírito Santo.
Ali está o sangue de Jesus justificando aquela pessoa diante de Deus. Satanás faz o papel dele, que é acusar, mas Deus justificou, é inocente, acabou. Simples assim, mano. Só que a gente, não é porque o diabo tem legalidade, porque a pessoa não dá o dízimo, e porque a pessoa não sei o que. Amado, onde está na Bíblia essas baboseiras? Não tem coerência bíblica isso, não é? Então aceitou Jesus, sangue de Cristo ali foi aplicado, é habitação do Espírito Santo, é selo, é selado pelo Espírito Santo. Quem é selado pelo Espírito Santo? Uma pergunta que eu fiz agora. Os regenerados, que confessaram que Jesus Cristo é Senhor. Não é aqueles que falam em estranho, batizados do Espírito Santo? Não, aquele que tem caráter a partir do momento que Selo da promessa seria esse. O selado? Aqueles que aceitam Jesus com arrependimento. E agora? E não vive uma vida de pecado, todo dia é uma... Calma aí, tem opinião diferente, agora me confundi aqui. É uma mudança de vida. Não? Por que eu fiz essa pergunta proposital? Porque nós somos pentecostais, muitos de nós pensamos assim, a pessoa selada com o Espírito Santo é somente o crente que foi batizado e fala em línguas estranhas. Esse é o pensamento, se tem outro errado. Eu não sabia disso. É isso que eu penso. Não é isso? Porque isso é ensinado, irmão João. Agora, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que depois que aceitou Jesus, creu no Evangelho, é selado com o Espírito Santo. É isso aí. 2 Coríntios, capítulo 1, vamos ler o texto? Nós já lemos Efésios 1, 13 e 14, que vai dizer isso. Então, nós já temos um texto. É porque é falado isso nas igrejas. Nós também teve a matéria, teologia sistemática da doutrina do Espírito, soteriologia, não é? Sim. É porque os irmãos não estavam presentes, né? Isso aí é verdade. Preciso estar retornando aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 20, 21 e 22. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos 20, 21 e 22. Diz assim, ó: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, quem é selado com o Espírito Santo? Todo aquele que foi ungido pelo Espírito Santo. Quem foi ungido pelo Espírito Santo? Todo aquele que aceita Cristo. 1 João, capítulo de número 2, verso 20 e o verso 22. Essas palavras estão sendo direcionadas a cristãos, amados. Não é a apóstolo, não é a pastor, não é a super ungido. Agora foi 2 Coríntios. Capítulo 1, verso 20 ao 22. Nós lemos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, que falou isso, que depois que aceita o evangelho da salvação, crê em Cristo, é selado com o Espírito Santo e recebe o penhor dele, do Espírito Santo. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20 ao 22, principalmente o 22, vai dizer que o cristão, aquele que foi ungido por Deus, ele também foi selado com o penhor do Espírito Santo. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20 e o versículo de número 22, vai dizer assim: vocês não têm necessidade que ensine nada para vocês. Opa! É isso mesmo, é o 20 e o 22. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O 27 é o que eu estava em mente aqui, mas é o 20 e o 27 mesmo, tá? 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecesse. O que é unção aqui? O que é ser ungido por Deus? Ser ungido por Deus é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os cristãos são, por definição, ungidos de Deus. Agora, essa ideia que colocam na igreja, que tem gente ungida e tem gente que não é ungida, isso não é bíblico. Esse ungido é falar em línguas estranhas? Não. Na mente das pessoas pode ser. Na Bíblia, não. Não, então, é na mente das pessoas. Sim. É por isso, amados, que eu estou corrigindo aqui, tentando corrigir. Quando fala assim, fulano é selado com o Espírito Santo, na mente fala língua estranha. Mas a Bíblia não ensina isso, amados.
O que eu li aqui, 3 textos, eles estão dizendo que os cristãos são ungidos. Os cristãos são ungidos. Aí eu pergunto, será então que os nossos irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, eles não são selados com o Espírito Santo? Eles não são ungidos com o Espírito Santo? É a minha pergunta. Eles só não creem nos dons espirituais, né? Que é outra história que não tem nada a ver. Não é nem que eles não creem, viu, irmão João? Eles só não exploram, né? Isso. Eles não acreditam que hoje, né? Esses dons não são mais operados. Alguns deles, inclusive, não todos. Então, essa é a diferença. Mas a pergunta é, será que eles não são selados, não são ungidos? Todos quantos estão em Cristo são ungidos. Todos. Por ser cristão, discípulo de Jesus, ele é ungido pelo Espírito Santo. O problema é que a gente pega a ideia de unção lá do Antigo Testamento. E não funciona mais assim. O Novo Testamento, o único ungido é o Cristo. Ele é o único ungido de Deus. Tanto é que a palavra Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido, na tradução mais grossa, né? Na palavra Christos quer dizer ungido, que é o grego do hebraico Messias. Messias é ungido, a tradução. Cristo, ungido. Então, Cristo é o único ungido de Deus. O único. Todos nós somos ungidos na unção de Cristo. Todos os cristãos, irmãos. Agora, um erro, uma ideia errada vai construindo outra. E aí a gente vai pensando tudo equivocadamente, porque partiu de um erro. Ou seja, o que é unção? A unção é o Espírito Santo que capacita um ou outro, que é o Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas. Não é? Novo Testamento, todos recebem o Espírito Santo. Antigo Testamento, não. Mas Novo Testamento, sim. Tem uma profecia que fala que todos receberão a unção. É de Joel lá, né? Em parte ela foi cumprida. Que está em Atos lá, capítulo 2, que é onde é derramado o Espírito Santo sobre os crentes lá. E aí depois a gente vê em Atos dos Apóstolos que isso acontece na vida de todos aqueles que aceitam Jesus. Eles recebem o Espírito Santo. Eles são, aliás, capítulo 2, verso 38 e 39, né, do capítulo 2 de Atos, o Pedro vai dizer isso, olha, a promessa diz respeito a vocês, judeus, a vossos filhos, à próxima geração e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É chamado por Deus? Nasceu de novo? Recebe a promessa do Espírito Santo, irmãos. É simples, é o que está escrito na Bíblia. Agora, pelo fato das pessoas falarem na igreja, então isso vai entrando na mente dos irmãos. Aquela passagem que Jesus falou, no grande dia lá, que quando vai prestar conta, né? Aí fala, eu profetizei, eu preguei a tua palavra. Aí falou, apartai-vos de mim, maldito, que pratica iniquidade. Sim. Aí Jesus, tipo colocou que na igreja vai ter pessoa que vai profetizar, vai pegar, e no grande dia não vai. É possível uma pessoa ser usada pelo Espírito Santo e mesmo assim ser uma pessoa reprovada por Deus na eternidade? É possível. O texto diz isso aí. Tito 1,16 também, né? Gente que profere Cristo, mas não andam segundo as suas obras. Irmãos, dons espirituais não quer dizer nada, amados. Mas absolutamente nada. A pessoa pode ter uma vida reprovada por Deus e ser usada por Deus. Ué, Sansão não foi assim? Quando Jesus disse para o discípulo que não é por nós, é contra nós. Mais para frente ele diz... Ô, pastor, sim. O Espírito Santo, ele pode, como é que eu posso formular a pergunta? Se manifestar, assim, de várias formas, uma pessoa? Os dons espirituais, está falando? Sim. Sim, claro que sim. Irmão. Porque, assim, quando eu falo do batismo do Espírito Santo, porque tem pregador que termina de pregar, às vezes até mesmo o próprio pastor, sem ser na pregação. Mas a maioria, assim, que eu vejo, assim, os pregadores acabam a pregação, aí pergunta logo, quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Aí vem aqui à frente. E eu conheço uma irmã que ela fica muito triste, porque ela fala que ela não é batizada com o Espírito Santo, que ela gostaria de ser batizada.